Olá a todos, sejam bem-vindos a esse nosso episódio, nosso podcast. Hoje estamos aqui com nossa convidada especial, Edneia Bressan. Apresente-se, Edneia. Olá, como você já falou, sou a Edneia Bressan. Para mim é uma honra participar desse podcast de vocês. Então, quem que é a Edneia Bressan? A Edneia Bressan é constantinense. Eu sou filha do Idi Bressan e da Helena Ciavagatti Bressan, aqui da linha Encruzilhada. Eu saí muito cedo, né, de Constantina para estudar. Eu sempre digo que hoje está lindo, né, esse transporte escolar, essas possibilidades. Mas ali no início da década de 90, então quando eu fui fazer ensino médio, eu já saí de casa, né? Eu fui uma informação assim, eu fui para escola pro Notre Dame, porque eu fui juvenista de Santa Júlia. Então eu acabei fazendo boa parte do meu ensino médio, né, com as irmãs, e isso eu sempre digo assim que foi fundamental para o desenvolvimento da minha carreira. Então ali com 14, 15 anos eu já comecei a ter um direcionamento bem forte. E dali eu voltei muito pouco para Constantina, eu voltei por um breve período, né, que daí eu acabei saindo do convento. Terminei meu ensino médio aqui em Constantina e na sequência já passei no vestibular e já saí novamente. Então assim, o meu retorno à terra, ele é muito bacana porque eu fiquei muito tempo fora. Eu acredito que eu fiquei mais tempo fora de Constantina do que residindo em Constantina. Sim. E é isso. Ótimo. Deixa eu falar assim, eu acabei formando em administração, né? Fiz administração na UPF, fiz a pós-graduação em logística, o mestrado em estudos de gestão pela Universidade do Minho, em Portugal. Iniciei minha carreira numa linha inicialmente financeira, bancária, seguindo numa sequência de sala de aula. Então eu venho de uma carreira docente e dei uma pausa, um período sabático, há uns 5 anos atrás. Então foi quando eu constituí o Hub, que é essa empresa que a gente está hoje aqui. Olha, é uma história bem interessante mesmo. Gostamos muito de saber. Mas, bom, então nos conte um pouco sobre o Hub, como está sendo trabalhar aqui, por conta que você trabalhava numa cidade bem maior, né? E agora aqui... Eu tô surpreendida positivamente com Constantina. Porque por mais que a gente estivesse, né, os últimos 20 anos eu passei em Mato Grosso. No início, quando eu fui, em 2003, foi para Lucas do Rio Verde, Sorriso, né, ministrando aulas lá na faculdade. Então eu estava no contexto de interior, mas na sequência eu já fui para Cuiabá e fiquei por lá. Tenho uma filha cuiabana. Fiquei por sempre, né, trabalhando em sala de aula. Quando foi 2019 para 2020, eu resolvi tirar um período sabático. E uma coisa que me incomodava muito, e talvez seja uma reflexão, é assim, eu não estava mais feliz em sala de aula. Eu era muito feliz em sala de aula como professora. E chegou um tempo que eu não estava mais feliz. Tirei esse período sabático para tentar entender se a sala de aula ela ia me fazer tanta falta. Porque dizem que sala é que nem cachaça, não é para todo mundo, mas depois que tu pega o gosto, tu não consegue sair. E me parecia que eu não sabia fazer mais nada da vida a não ser professora. Desse período sabático eu entendi que eu poderia então trabalhar com projetos, também com cursos, mas num alinhamento de propósito. O que eu gostaria de fazer da minha vida e o que eu sei fazer, qual que é a minha formação. Com isso,
que então nasceu um pedaço do Mundo Hub, que é essa empresa que ela tenta alinhar o meu propósito de vida com a minha carreira profissional. Ele é um ambiente de inovação, que a gente trabalha processos para melhoria de produtos ou de formas de gestão, na época direcionado muito para comunidades tradicionais lá do estado. A gente trabalhou com aceleração, com muitas aldeias, muitos quilombos, atuamos atualmente também, só que, então, 2023, 2024, né, nesse processo de migração para o Rio Grande do Sul, hoje a empresa está sediada aqui em Constantina, e a gente atende a carteira de clientes de Mato Grosso, e a gente está fazendo um atendimento, então, também no Rio Grande do Sul. Só que daí aqui a gente acabou não focando tanto em comunidade tradicional e sim na parte cultural, na tecnologia social e cultural, com captação de recurso e desenvolvimento de projetos culturais e sociais. E tá muito bacana. Mais perguntas? Não. Nossa, então sim. Galera, acho que é isso, né? Eu acho que é. Sim. Qualquer coisa, não sei. O que é um hub? Um hub é um ambiente de... Corta. O que é o hub? O hub, né, ele é um espaço de conexão. Então, a gente é um ambiente de inovação que faz conexões. Conexões entre empresas, entre pessoas, entre governo, principalmente colocando acesso a conhecimento, a recurso, a fomento, para desenvolvimento de projetos específicos. E é isso. É isso. Adoramos saber um pouco mais sobre o que é tudo isso, então. Estão todos convidados a vir conhecer o nosso ambiente. Quem precisar fazer trabalho, se ajuda também, principalmente na área de gestão. Sim, com certeza. Fechou. Fechou. Muito obrigada. Até a próxima. Próxima. Olá. Porque tem um fiozinho do Hoje estamos aqui reunidos para entrevistar uma professora antiga, cuja sua trajetória foi imensa aqui no município de Constantina, e queremos consultá-la para ver a sua trajetória, as dificuldades, as mudanças e tudo o que há de mais e outras coisas. Primeiramente, boa tarde, senhora Jorci. Eu vim aqui perguntar sobre o que foi os motivos, qual o que te motivou a ter a carreira como professora aqui em Constantino. Nem tinha ideia de ser professora no momento, mas como meu pai era muito amigo do prefeito Celso Araújo, que pediu para o meu pai me ceder para mim ir atender aqueles alunos que não tinha professora, daí eu fui lá lecionar, mas nem sabia, ainda não tinha a ideia formada de ser professora. Mas no caso, atendi o pedido do prefeito e fui lá. Daí cheguei lá, fiquei emocionada de ver, fiquei triste os primeiros dias porque era muito longe, difícil sair da cidade para ir lá no interior dar aula e teve muitas dificuldades. A sensação de ver pessoas que sejam tipo da tua idade, na tua faixa etária, dando aula não é muito boa, né? Sim, porque lá no começo as gurias da quarta, quinta série eram maiores que eu quase, mas eram muito queridas, me ajudaram bastante. Elas me ajudavam a dar aula para a primeira série, para a segunda, para depois eu chegar até elas. Foi uma experiência muito gratificante. Uhum. E o momento marcante que tu teve foi o que te marcou para tua vida sobre a escola que tu teve? Lá da primeira escola, o que mais me marcou e me chama a atenção até hoje, que como que aquelas crianças aprendiam e estudavam se elas não tinham caderno, nem livros, elas escreviam na pedra. A escola só tinha a casa,
umas classes e o quadro, somente. Não tinha estrutura nenhuma, só a força de vontade, né? A força de vontade de estudar e a necessidade que eles tinham também de aprender alguma coisa era muito boa. E a partir de que ano começou a mudar isso aqui em Constantina, a estrutura, os itens que usufruíam e os demais auxiliares? Logo depois eu fui transferida daí daquela escola, vim mais para cima numa outra escola mais perto e os alunos também se espalharam, uns saíram, outros vieram, outros... A escola foi desmanchada e mudou-se tudo para a escola Ítalo Ferlauto. Daí mudou um pouquinho, porque daí tinha mais um pouco de estrutura. Já o município já tinha condições de ter as coisas que precisava na escola, caderno, livros, merenda, daí começou a merenda. E daí para frente começou a mudar bastante coisa. E depois de pra frente, você começou a mudar os seus métodos de ensino, começou a utilizar mais auxiliares para poder dar aula, usufruir de enciclopédia, alguma coisa do tipo? Depois daquilo a gente comprava coleções de livros dos vendedores de livros, seguia livros, experiências novas em outras coisas, mas não se tinha internet, não se tinha celular, não se tinha nada para pesquisar as coisas. A gente ia pesquisando só em livros. Você tinha reunião cada vez em quando, que não era muito seguidas, mas tinha reunião, experiências, alguém, a coordenadora, supervisora, essas coisas, orientavam como a gente devia seguir. Ficou assim uma coisa mais prática, daí mais boa também de trabalhar, veio uns livros melhores também. E qual foi a maior dificuldade que tu teve quando tu começou e a dificuldade que tu teve ao longo do ano, os 2 anos de professor? Teve bastante dificuldade porque as escolas eram longe, daí a gente tinha que caminhar bastante, eu saía cedo e voltava passado meio-dia, e se tinha, em todas as escolas, tinha de primeira a quarta série, até quinta em algumas escolas, os alunos eram agrupados, mas eram os alunos bem, assim, bons para trabalhar, eles eram obedientes, eles participavam, era muito bom de trabalhar. Uma vontade muito diferente de hoje, né? Sim, eles vinham com vontade na escola, para eles a escola era uma coisa boa porque só tinha aquilo. Hoje eles têm mais escola quase fora da aula do que na escola, Sim. porque hoje tem o celular, tem o computador, tem essas coisas. A escola já está em segundo plano quase. Aquela vez, antigamente, era diferente. A escola para eles, tudo que eles aprendiam para eles era coisa nova. Teve algum aluno que marcou a tua vida com alguma pergunta pessoal, alguma coisa do tipo aqui no município, envolvendo Constantina em si? Os meus alunos, os primeiros alunos, eles nem conheciam o município, porque eles não vinham para a cidade. Eles ficavam lá no interior, quem vinha para a cidade, as compras e tudo, era o pai ou a mãe, os irmãos mais velhos. Daí tudo que tu ensinava a eles, orientava eles como é que era o município, o que tinha no município, os nomes das ruas, como se formou o município, como se formou as escolas e as colegas e tudo era a professora que transmitia para eles. Era tudo novo, eles não sabiam nada, Tudo nada, novo, né? para eles era tudo novo, tudo moderno. E a questão de transporte, quando começou a vir o transporte, passar nas casas e para se deslocar até a escola em si? Depois de muitos anos, porque depois que eu passei para ser no Capinzal, daí já tinha transporte escolar, os alunos lá da linha de linhas mais retiradas da vila já vinham de ônibus e os professores também já vinham de carro na escola, vinham daqui de Constantina e lá no Savariz também os alunos vinham da comunidade. Cada comunidade tinha bastante alunos, porque tinha bastante moradores ainda no interior.
E daí esses filhos desses moradores do interior, que hoje estão todos na cidade quase, estavam lá no interior e frequentavam aquela escola do interior. E tinha mais ou menos quantas escolas assim no interior? Em todas as linhas ou era uma linha em cada No escola? começo do meu tinha as escolas que se chamavam as brisolinhas, as brisoletas que se chamavam, que foram construídas de cada 2 quilômetros uma escola. Cada 2 quilômetros uma. Mas com o tempo, com diminuir os alunos, mudou, o município também teve mais condições, veio mais experiências novas e tal. Daí começaram a se agrupar as escolas e daí tinha algumas comunidades que teve, como agora também, que muitas escolas fecharam e daí veio tudo para a cidade. Aquele tempo também eles vinham mais na escola mais próxima. Por exemplo, lá da linha Alto Paraíso, vinham para o Scolari. Depois daí fechou Alto Paraíso, fechou o Scolari, daí vieram para São Marcos. O São Marcos agora está pegando toda a comunidade ali ao redor. E assim foram se reunindo as escolas, fechando algumas e dando mais condições para as que ficaram abertas. Então aqui encerramos o nosso podcast e eu gostaria de agradecer as mudanças recebidas aqui no município de Constantina, não só eu, mas o meu colega Yuri e a Juraci Terezinha Ficanha, uma das antigas professoras aqui do município. Tchau, muito obrigado. Oi, mãe. Oi, Qual é o seu nome? meu nome é Valquíria Passaia. E como foi a sua vida e o nosso município? Bom, eu tenho 38 anos de idade. Sempre residi aqui no município, nasci, me criei no município de Constantina, no interior do município, na comunidade da linha São Marcos Baixo, onde a gente reside até hoje. Meus pais também sempre moraram nessa comunidade, minha mãe nasceu e se criou nessa comunidade. O meu pai veio da comunidade vizinha, da linha 3, linha Passaia, e sempre residiram aqui. O vô conta, meu avô materno, sempre contou para nós que quando eles chegaram aqui ainda não era um município, estavam construindo um lugar, estavam fazendo uma cidade. Foi antes da fundação do município que o meu avô chegou aqui. E ele sempre contou essas histórias pra gente, de como eles abriram as estradas, de como eles precisaram derrubar mato para ir abrindo espaço, para construir casas, para fazer o município em si, né? Então, depois foi se desenvolvendo, com o passar do tempo foi emancipado, teve outros nomes até chegar ao nome Constantina, que se tem hoje. O nosso município, hoje eu vejo que o nosso município é um município que se desenvolveu muito e que ainda tem muito potencial para se desenvolver. É um município que mantém uma base forte na agricultura. Eu sou funcionária pública, hoje eu sou funcionária pública, sou agente comunitária de saúde e trabalho na área rural do município. Muito embora a nossa área rural ela conta com um percentual alto de população idosa, mas ela também ainda tem jovens que ficaram no campo, jovens que estão na agricultura, que estão investindo na agricultura, que ainda investem na bacia leiteira do município. Então eu vejo que o nosso município ele cresceu e ele ainda tem muito potencial para crescer. É um município que conta com a sua parte de indústria bastante desenvolvida. A gente tem fábricas que funcionam no município que demandam de mão de obra, que fazem a economia girar, que proporcionam muitos empregos. O nosso comércio é um comércio bastante desenvolvido.
com condições de gerar emprego. E acredito que com incentivo, com apoio, o nosso município é um município que tem muito potencial para crescer. A gente vê hoje as escolas do município com uma boa estrutura, com capacidade para dar um bom ensino para as nossas crianças, com projetos que são muito importantes para o desenvolvimento das crianças. Então, acredito que o nosso município é um município que tem muito potencial de desenvolvimento mesmo. É isso aí. Então, muito obrigado, mãe, por responder. Então, tá.